Nós vamos dar início agora ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios também foi escrito por Salomão. Como nós estamos entrando na era de Salomão, período do seu reinado, ele também escreveu esse livro com muita sabedoria e nós podemos tirar muitos bons exemplos para a vida através dele. Mas antes de tudo, de iniciarmos a nossa leitura, vamos pedir que Deus conduza a nossa meditação, né? Senhor, assim como o Senhor inspirou o teu servo Salomão a escrever o livro de Provérbios, e há tantas coisas importantes para nós, nos faça compreender, entender o que é o melhor para nós, que é a tua vontade, como nós oramos no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, que isso aconteça quando nós vamos olhar para aqui o que está escrito, possamos nos consertar e assim agradá-lo em tudo. Amém. Então, primeiro começa assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O comentário diz: o tema principal do livro de Provérbios é a sabedoria aplicada nas experiências cotidianas da vida. Salomão, o principal autor, instruiu seus filhos de maneira singular e prática, dando a eles o manual do bom viver. Seus conselhos se estenderam a todos os filhos de Israel e ainda hoje nos alcançam. O temor ao Senhor é a fonte da sabedoria. Por isso, somente os que ouvem e alicerçam a vida na direção de Deus podem ser considerados sábios. As mensagens objetivas, expressivas do livro são ferramentas importantes para o completo desenvolvimento humano. Então, na verdade, Provérbios, Salomão, ele começou a tirar ensinamentos do dia a dia, né? Os acontecimentos à sua volta trouxe, então, a sabedoria de Provérbio. Por isso que nós vamos ver o que acontecia no dia a dia daquele povo e vamos olhar para os nossos dias, porque as coisas só se repetem. No 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O comentário do 2 ao 6. Provérbios é dirigido a todos aqueles que desejam enxergar e reagir às circunstâncias diárias como o próprio Deus enxerga e reage. Essa é uma das características da sabedoria e ela não está associada ao grau de instrução, nível cultural ou capacidade intelectual. Quem deseja alcançá-la e obter os seus benefícios deve buscá-la por intermédio de um relacionamento com o Altíssimo e a prática da sua palavra. Então, o livro de Provérbios, ele só tem o que acrescentar àqueles que querem ser sábio, porque ser sábio é você temer a Deus. O 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, que ensinamento já começa por aqui, né? O temor não é você ter medo de Deus. Temor é você ter respeito por Deus. Então, o respeito a Deus é o princípio do conhecimento. Então, você saber que Deus está em todos os lados e que Ele está olhando, observando você, te faz evitar pecar, te faz evitar cair no laço do passarinheiro. O comentário do 7 diz assim: temer a Deus não é sentir medo dele, mas ter um profundo respeito e reverência ao seu nome. É se submeter plenamente a ele e à sua palavra, com amor e obediência, renunciando a tudo o que lhe desagrada. Aquele que o teme alcança a sabedoria, porque passa a viver de maneira sábia, de acordo com o justo e perfeito caminho de Deus. Seguindo para o 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe. O comentário daqui diz a expressão filho meu, inúmeras vezes repetida, demonstra o apelo paternal para os filhos, para que os filhos o ouçam. Afinal,
Qual pai não deseja ver a felicidade dos seus filhos? O pai espera que eles sejam não apenas seus descendentes, mas também seus herdeiros espirituais e morais. Na infância, os filhos ouvem e dão valor à palavra do pai, mas quando se tornam adolescentes e começam a fazer as próprias escolhas, muitos sofrem graves prejuízos por decidirem ser indiferentes aos conselhos e valores recebidos. No 9, porque serão como diadema graciosos em tua cabeça e colares ao teu pescoço. O comentário diz diadema e colares. A instrução dos pais aos filhos são equiparadas a joias. Elas utilizam suas experiências de vida e até mesmo seus erros para ajudar os filhos a acertarem em suas decisões e não caírem em ciladas. Se os pais terrenos têm muito a ensinar, imagine Deus como pai espiritual. Por isso sua palavra contém ensinamentos, alertas e repreensões quanto a más companhias, ingenuidade, promiscuidade, preguiça, entre outros. Aqueles que se atentam aos valiosos conselhos do Altíssimo serão recompensados, pois alcançarão qualidade de vida, serão livres das influências do mal e viverão eternamente ao seu lado. Se os jovens se atentassem aos erros que já existem, né? Os erros da própria palavra de Deus, né? As pessoas que cometeram erros e ficou registrado para nós podermos ler, evitaríamos muitos outros na nossa vida, mas às vezes é aquele ditado, a pessoa quer pagar para ver, né? Ela quer ver que vai custar caro, então ela prefere sofrer e pagar pelas consequências. 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Comentário, não aceites. A juventude é a mais perigosa fase da vida devido às tentações. Quanto mais amizades ruins, mais pressões, seduções e convites ao erro. Por isso, a preocupação dos pais em reforçar o ensino para evitar que seus filhos sofram. Muitos jovens comprometem a vida ao se sujeitar aos padrões seguidos pelos colegas a fim de se sentirem aceitos por eles. Em busca de afirmação e de identidade, alguns chegam a se submeter a mudanças drásticas, inclusive no próprio corpo. Assim camuflam inseguranças e rejeições internas. O maior perigo que alguém corre ao escolher viver de forma deslocada é a separação de Deus. Por isso pode levá-lo a graves consequências, como acidentes e até morte. O mundo está cheio de bajuladores, infelizmente. Tem pessoas que caem nos erros, né? Como ele está dizendo, filho meu, se os pecadores, bom, já tem uma falha aí. A pessoa é uma pecadora. Não que não sejamos, somos. Mas tem pessoas que são identificadas como tal. Procuram te atrair com agrados, quer dizer, essa pessoa está te agradando para atrair para o lado dela. Existe um lado. É como aquela história do muro, né? Existe um muro, existe o lado de Deus e o lado do diabo. Então a pessoa, ela está do lado de Deus ou ela está do lado do diabo. Aí a pessoa diz, não, mas eu estou no muro. Mas quem criou o muro foi o diabo, então está do lado do diabo. Ou você está 100% com Deus ou você não está. Então, ou você está 100% no reino de Deus ou você está no reino das trevas. Por isso que você não deve ser atraído pelas coisas desse mundo. 11. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, busquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivo como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Então ele está falando aqui do enriquecimento ilícito, né? Se aproveitando e roubando dos outros. No 15, filho meu, não te ponhas no caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas
de todo aquele que usa da cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. O comentário do 15 ao 19 diz: filho imaturo pode se tornar uma presa fácil para os espertos e maliciosos. Diante disso, muitos pais agem insensatamente no desespero de fazer seus filhos enxergarem as ciladas. No entanto, esse pai que aparece aconselhando em Provérbios mantém sempre ativo o canal da fé e da comunhão com o filho. Ele não humilha nem critica, não faz chantagem emocional, não pragueja e não fala mal dos amigos dele. Ao contrário, age e fala sabiamente. Esse é o ensinamento prático para os pais que têm sofrido com a rebeldia dentro da sua família. A fé e o entendimento são as únicas armas eficientes para resgatar filhos que enveredaram para os maus caminhos. E qual grande erro muitos pais cometem? Que quando sabem que seus filhos escolheram o mau caminho, eles terminam por brigar e forçar seu filho até a se entregar mesmo para o mundo. Porque quando eles chegam lá fora, aqueles amigos da onça, né? Amigos errados, eles abraçam dizendo: eu te entendo muito bem, fica aqui conosco que nós vamos cuidar de você. Quando na verdade os pais é que deveriam estar fazendo isso, né? Acolhendo o seu filho e falando: olha, vamos lutar para você mudar, né? Apoiando, porque você não apoiar os seus filhos, você está criando um problema ainda maior para você e sua vida. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta sua voz. Nas esquinas, movimentadas, ela brada. Nas estradas das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? O comentário diz: a sabedoria faz referência à pessoa do Senhor Jesus. Ela ergue a sua voz por toda parte, visando ao despertamento daqueles que dormem o sono da morte, isto é, que negligenciam a sua vida espiritual. Estes, considerados loucos e insensatos pelo soberano Deus, desprezam a sua direção e o caminho que conduz à salvação. Aqueles que desejam essa sabedoria devem atender à voz de Deus por meio da sua palavra e calar dentro de si o barulho deste mundo corrompido. A sabedoria que clama, né? Quer dizer, ela clama, está clamando e vai continuar clamando para que aqueles que querem ouçam. Mas é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Cuidado para você não estar escolhendo algo ruim para você. No 23, atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Isso é uma profecia, né? Porque ele fala: derramarei abundantemente do meu espírito. Hoje nós vivemos na era da graça, do Espírito Santo, e a gente percebe que as pessoas não valorizam ter isso. Elas valorizam os bens materiais, né? As coisas terrenas, mas desprezam a espiritual. O comentário do 23 diz assim: derramarei abundantemente do meu espírito. O Todo-Poderoso se revela na sua palavra e por meio dela promete derramar copiosamente o seu espírito. Mas essa promessa está limitada àqueles que atentam à repreensão, se arrependem e se convertem dos seus caminhos tortuosos. O interessante do Altíssimo em dar de si mesmo a essas pessoas tem o objetivo de fazer com que elas conheçam a sua vontade e tenham condições de obedecer a ela. No 24, entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também, de minha parte, eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos.
porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. O comentário desses versículos do 24 ao 32, né? Rejeitaste todo o meu conselho. Personificado na sabedoria, o Altíssimo exorta a todos para que reconheçam e se arrependam dos seus erros. Mas existem pessoas que rejeitam o seu convite, zombam da sua direção e se recusam a lhe obedecer. Ao desprezarem a sua palavra e o seu sacrifício, porque decidiram viver segundo os próprios desejos, se fazem senhores de si mesmos. Se não se voltarem para Deus a tempo, essa alienação espiritual os exporá à calamidade eterna. Não aproveitar as chances de arrependimento e morrer sem perdão dos pecados consiste na maior terror da alma. Por isso que você encontra tantas pessoas depressivas, angustiadas, porque a alma dela está assim. A alma dela precisa de Deus, mas ela não o busca. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos vivido nos nossos dias. As pessoas desprezam a Deus, escolhem o que é errado, alimentam-se com o que é errado, vivem uma vida errada, mas depois culpam a Deus porque o resultado da sua vida não está como elas queriam. 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Comentário final. Comerão do fruto do seu caminho. O Altíssimo orienta o ser humano em todas as áreas da vida, mas ao ignorar os seus conselhos, ele sofre as dores desta rejeição. Quem escolhe se apoiar em seus próprios pensamentos e agir à sua maneira, dá as costas à sabedoria e assim destrói a si mesmo. Mas quem vive de acordo com os ensinamentos de Deus e se esmera em praticar o que ele orienta, obtém livramento do mal e preserva a sua alma para a eternidade. Portanto, a escolha é simples: desprezar a palavra e colher sofrimento, obedecer a ela e desfrutar de paz e segurança. Decisão pertence a cada um. Eu lembro de uma pessoa que uma vez deu um testemunho dizendo que no período das férias ele não fazia o que os outros alunos faziam. Ao invés dele curtir as férias, né, viajar, ir para o parque, se divertir, ele ia trabalhar. E ele encontrava trabalho normalmente, aqueles trabalhos de férias, né, de frente aos parques aquáticos, de frente aos lugares de diversão. E ele ia trabalhar. E ele encontrava muitos dos colegas dele de sala de aula que zombava dele dizendo assim: quando nós estamos curtindo, você está aí trabalhando. Olha que tolo. Mas ele tinha um plano para o futuro dele, ele tinha um plano para a vida dele. E ele continuou, né, na vida dele, nos planos dele, no propósito dele. Ele ignorou o que os olhos dele viam, o que o coração dele sentia e o que os amigos dele falavam. Bom, resultado da vida, né? Ele então se formou, ele teve sucesso e muitos daqueles amigos do tempo dele de escola que iam se divertir se tornou funcionário deles. Muitos bateram a porta dele pedindo, suplicando para que pudesse trabalhar na empresa dele. Então, pense bem no que você está escolhendo. Às vezes, o que vai te fazer trazer um certo prazer momentâneo pode trazer muita dor para o futuro. Mas às vezes o sacrifício que você faz agora vai valer a pena no final. O Senhor Jesus disse assim, que é pelo esforço que nós fazemos que vamos herdar o reino dos céus. Quer dizer, é por violência. Não vai ser por facilidade ou por herança dos pais, vai ser por violência. Eu preciso violentar a minha vontade. E não é fácil. Você fazer a vontade de Deus, você tem que abandonar a sua. Por isso que Jesus nos chama para crucificar a nossa vida, para crucificar a nossa vontade. Quando o nosso velho homem, a velha natureza, ela morre com Jesus, então a palavra de Deus faz nascer uma nova natureza. A natureza agora criada segundo a vontade de Deus, que vai obedecer a Deus, que vai fazer a vontade de Deus e que vai ser vida e vida com abundância neste mundo. E na eternidade também, claro. Tá certo? Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, incentive elas a ler a Bíblia junto com você, discuta a Bíblia com elas também. Aproveitando, coloca nos comentários alguma coisa que você
queira compartilhar conosco, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente. Fique bem.